Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Ao Encontro de Jesus. A apresentação Rafael Siqueira. Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos espirituais possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus. Nós estamos fazendo uma série de 3 programas falando sobre a reencarnação na Bíblia. E na semana passada nós falamos sobre a passagem de Jesus e Nicodemos, que encontra-se no Evangelho de João no capítulo 3, demonstrando que ali Jesus falava da reencarnação. Agora, nós queremos falar da descida do Tabor, quando Jesus se transfigurou, e na descida do Tabor há um diálogo muito significativo entre Jesus e os apóstolos, que dá mostras agora patentes da reencarnação. Vamos juntos? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versos de 9 a 13. Enquanto desciam da montanha, do Tabor, após o fenômeno da transfiguração, que a gente deixa para um outro episódio, Jesus lhes ordenou: não conteis a ninguém o que vistes, até que esse homem ressuscite da morte. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele iria ressuscitar da morte. E quem, conforme as tradições hebraicas, ressuscitaria da morte seria o Messias, previsto no livro de Isaías, falado no livro de Malaquias. Então fica uma dúvida na cabeça dos discípulos. Vamos seguir. Os discípulos lhe perguntaram: por que dizem os letrados que primeiro deve vir Elias? Ou seja, segundo as tradições, segundo o texto de Malaquias, para que o Messias venha e ressuscite da morte, primeiro deve vir Elias. Vamos voltar aqui juntos ao Antigo Testamento para a gente ver onde é que está isso? Está no livro de Malaquias, capítulo 3, versos de 22 a 24. Eu estou fazendo essa análise comparada para demonstrar que a Bíblia fala assim de reencarnação. Retorno de Elias. Recordai a lei de meu servo Moisés, os preceitos e decretos que eu lhe prescrevi para todo Israel no monte Horebe. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que chegue o dia do Senhor. Ou seja, antes do Messias, o Messias que irá salvar o povo de Israel e ressuscitar da morte, há de voltar o profeta Elias. Grande, ele se reconciliará pais com filhos, filhos com pais, e assim não virei eu para exterminar a terra. São palavras de um dos profetas menores, Malaquias. Então, quando Jesus descia com seus discípulos do Tabor, era essa a pergunta. Não estava previsto que Elias há de vir primeiro?
E olha o que Jesus responde. Mas eu vos asseguro que Elias já veio, e não o reconheceram e o trataram arbitrariamente. O mesmo tanto há de sofrer este homem por causa deles. E agora, a prova inconteste da reencarnação. Então os discípulos compreenderam que ele se referia a João Batista. Vejam, aqui não tem nem margem para interpretações. Porque se os discípulos perguntam pelo retorno de Elias, e Jesus responde, o Elias, conforme dito lá no livro de Malaquias, queria retornar antes que viesse o Messias, ele já veio. E os discípulos compreenderam que se tratava de João Batista. Ou seja, João Batista é a reencarnação de Elias. Não tem como explicar isso de outra forma. Então, meus amigos, a reencarnação está sim contida nos textos evangélicos. E nessa passagem de Mateus, nós a temos de uma forma cristalina, isenta de dúvidas, por uma razão muito simples. A reencarnação é uma lei de Deus, é uma lei natural. É a lei que o Criador estabelece para que nós possamos nos emendar, refazer novas veredas. Diz o próprio Evangelho, uma passagem muito significativa que, não dando um pai da terra a um filho que lhe pede um peixe, uma serpente, a um filho que lhe pede um pão, uma pedra, que dirá o Pai dos céus? Então, aquela doutrina das penas eternas, irremissíveis, ela não está consoante com o amor de Deus, porque em verdade, nós nascemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sem cessar. Tal é a lei. A reencarnação é uma lei de amor, é uma lei de justiça, é uma lei que Kardec fala sobre ela no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E dentro desse capítulo há um item 23. Olha o estudo de Kardec. Olha como é bom ser espírita. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Vejamos, Kardec já sabia da reencarnação, mas ele queria dizer quais eram as outras 3 possibilidades e depois dizer a 4ª, que é a reencarnação, e por que nós, os espíritas, acreditamos na reencarnação e por que ela está de acordo com o ensinamento do Cristo. Vamos juntos. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Vejamos que os materialistas acreditam no nada. Ou seja, viemos do pó e para o pó retornaremos. Mas nós somos espíritos imortais. Nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, e caminhamos para a plenitude. Esse voo ascensional, essa marcha evolutiva, não se dá numa única vida, porque nós precisamos de vários estágios para poder nos aperfeiçoar. E vejam o grande prejuízo da doutrina materialista, porque se o homem tivesse, conforme essa doutrina, apenas uma vida, olha quantas coisas ele poderia fazer sem ter que arcar com as consequências depois. Justificaria as misérias humanas, justificaria cada um vivesse a seu bel prazer, cometendo todo tipo de equívoco, de uma forma a aproveitar a vida, porque quando acaba, acaba. Mas nós sabemos que o materialismo é uma crença, mas nós somos espíritos imortais e o materialismo incorre em equívoco. Segunda possibilidade, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Vejamos, Theos é Deus, Pan quer dizer o todo, o completo. Então, na antiguidade, e até hoje existem pessoas que acreditam, sim, nós somos imortais. A gente, quando nasce, viramos uma individualidade, mas quando retornamos à pátria espiritual, nós voltamos para o todo universal. Entenderam? Pan-Theos quer dizer, ao desencarnar, nós retornaríamos para uma espécie de todo. Eu vou trazer isso para uma explicação mais simples. É como se a gota do oceano ela tivesse a sua individualidade enquanto gota, mas ao voltar para o oceano, ela faria parte do oceano.
Mas vejam, essa doutrina também incorre em equívoco. Porque se nós perdêssemos a nossa individualidade e voltássemos para o grande mar, para o grande seio de Deus, onde estariam as nossas conquistas? Onde estariam os nossos valores? Como preservaríamos os laços de família? Como preservaríamos os afetos? Porque nós perderíamos a nossa individualidade. Então Kardec afasta o materialismo, afasta o panteísmo, e ele vem falar da terceira possibilidade. A individualidade com fixação definitiva da sorte, com progressão indefinida. A individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Para a Igreja, a partir do momento que você morre, fixa a sua sorte, o seu destino. Se você foi bom, você terá, de acordo com algumas tradições, o céu ou o inferno. Ou pode ser um lugar de bem-aventuranças, um lugar ruim. Mas veja, imagine eu, Rafael, que tenha um destino e a minha filha tenha outro destino. Será que haveria alegria estando o pai num lugar, a filha no outro? Em verdade, nós sabemos que essa fixação definitiva do destino não está de acordo com a misericórdia de Deus, porque dá novas chances, oferece novas oportunidades de crescimento. Chegamos na quarta possibilidade, que é aquela acolhida pela doutrina espírita. A individualidade com a progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. E Kardec explica. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. As duas primeiras, a materialista e a panteísta. Porque materialista morreu, acabou, não tem laço de família. Panteísta morreu, voltou para o todo, não tem laço de família. Prossegue Kardec. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Imagine que minha mãe, Dona Selene, desencarne e vá para o céu. Eu, Rafael, desencarno e vou para o céu. Encontro com minha mãe. Mas se eu for para o inferno, como eu vou encontrar com a minha mãe? Será que ela ficará satisfeita? Será que eu ficarei feliz? Nós estaremos diluindo os laços de família. Mas olha o que Kardec coloca sobre a reencarnação. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Entenderam? Digamos que minha mãe ou meu pai ou a minha esposa avancem um pouco mais e eu perco o contato com eles. Mas eu posso renascer outras vezes, eu posso me aperfeiçoar e posso inclusive tê-los como benfeitores da minha vida, como espíritos familiares que vão me ajudando. Como é bom saber da reencarnação, porque quando a gente fixa a nossa crença na reencarnação, nós sabemos que nenhum laço de família se perde. Nós vamos nos encontrar com aqueles que amamos. E ainda que demore um pouco tempo, porque cada um colhe as responsabilidades dos próprios atos, esse encontro há de acontecer. Porque a lei do progresso, a lei da evolução é a marca da nossa vida. Então vejam, a reencarnação, ela dá mostras, ela dá sinais do grande amor de Deus por nós. De uma justiça que se pratica todos os dias, porque nós vamos formando as famílias. E nas famílias nós temos aquele que às vezes avança um pouco mais, aquele que se retrai um pouco menos em virtude dos seus atos equivocados, mas esses laços de afeto hão de se manter. Por mais que um demore mais, tendo que reencarnar mais vezes, arcar com as consequências dos seus atos, o outro pode ajudá-lo. E esse que ficou um pouco para trás terá a certeza do reencontro futuro, porque todos nós estamos fadados à evolução, ao progresso. Nasceremos, morreremos, renasceremos, tantas quantas forem as vezes necessárias à nossa evolução. Tal é a lei. Então é tempo de agradecer a Deus.
É tempo de pensar que o nosso planeta Terra, ainda cheio de tantas guerras, de tantos disparates, os espíritos envolvidos com todo esse processo hão de renascer. Os que fazem a guerra serão convidados a arcar com as consequências dos seus atos e serão os pacifistas do futuro. Aqueles que hoje obram no mal arcarão com as consequências e em vidas futuras serão convidados a fazer o bem, a corrigir seus caminhares e fazer novos laços, novas fontes de afeto com as pessoas. Vamos orar. Bondoso Deus, que nos ama, que nos quer bem, como é bom saber das vidas que se sucedem. Como é bom saber que Tu nos dá todos os propósitos, as experiências necessárias ao nosso progresso. Deixa-nos Te pedir por nossas famílias, pedir pela paz na terra, pedir que nos fortifique os passos e nos dê a possibilidade de seguir em frente, amando tanto quanto nos seja possível. Ó Mestre, obrigado pela atual vida, pelo ensejo da reencarnação. E prossegue conosco. Olhe pela Web Rádio Fraternidade, por todos aqueles que nos ouvem, que estão sintonizados conosco, e dai-nos a Tua paz. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Beijo grande, até semana que vem. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Ao Encontro de Jesus. A apresentação do expositor espírita Rafael Siqueira. Entre em contato conosco pelo e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br. Este programa também estará disponível no canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade e também nos tocadores de podcast. Ao Encontro de Jesus, todos os dias, aqui na Web Rádio Fraternidade. Confira na grade de programação. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.